Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 24. Celebrar com o Brasil o triunfo divino do Evangelho. Pergunta: por estar o Brasil predestinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, de que maneira desempenhará a sagrada tarefa que Jesus colocou em suas mãos? Como vai tornar-se o celeiro de luz, conforme anunciado pelos benfeitores espirituais? Resposta: pode parecer aos seres humanos que veem apenas com os olhos biológicos utópica ou até mesmo insólita a pretensão do Nazareno Mestre em anunciar a predestinação espiritual do Brasil. No entanto, muito além de nossa acanhada visão, na condição de espíritos de pouca evolução, encontra-se Apolônio de Tiana, o coordenador dos adventos crísticos, liderando uma sublime corte de seres luminosos integrantes das sagradas fileiras, cuja finalidade crística é concretizar o que foi prenunciado por Jesus, o porta-voz do Cristo. A implantação dos adventos crísticos na consciência dos terráqueos obedece ao planejamento sideral voltado para a Terra. Em um evento desse porte, é possível imaginar o empenho dos espíritos superiores, daqueles que formam as hostes celestiais e que estão trabalhando com afinco e integral dedicação para transformar a predestinação em realização. Não tenhamos dúvida quanto à sua concretização. Em um momento divinal para a humanidade terrena como este, podemos esboçar mentalmente o que está acontecendo nos planos dos bem-aventurados desencarnados. Em torno da Terra, bombardeios de intensa luminosidade dos feéricos quasares das dimensões espirituais para a purificação das camadas energéticas em torno do planeta. O fascinante, deslumbrante e irisado espetáculo policromático de luzes fulgurantes advindas das potestades celestiais, fazendo a asepsia energética em torno de nosso orbe, visando a que os encarnados possam sentir com mais abrangência o Cristo terráqueo, uma vez que estamos vivenciando um evento sideral voltado para o nosso mundo. O indubitável empenho do Nazareno Mestre, por ser um arauto da divindade a serviço do Cristo Pai na Terra, para o Brasil entrar em ação consciente no sentido de auxiliar o espírito terráqueo do conjunto planetário a abraçar a causa crística de transformar a pátria do cruzeiro, o Brasil, em celeiro de luz. Por estar o Brasil predestinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, tenhamos em mente que o maior suporte advirá sempre dos céus, mas a realização dependerá de nós, que estamos encarnados na Terra. A sagrada dedicação dos mais lúcidos que estão corporificados de mãos dadas aos que estão fora do corpo deve ser orar e vigiar para terem condições de contribuir com um planejamento espiritual desse porte. Pergunta: de modo geral, o que se nota nas religiões são pessoas idolatrando seus sacerdotes ou adorando as imagens de seus líderes santificados, querendo resolver suas questões, mas desprovidas de conhecimento quanto às leis de Deus. Tratando-se da era do mentalismo, vamos continuar com cegos guiando cegos? Resposta: de modo geral, o que se nota nas religiões são pessoas idolatrando seus sacerdotes ou adorando as imagens. A conduta das sociedades humanas é de acordo com o grau de evolução espiritual das pessoas que a compõem. Por isso, devemos considerar normal a nossa própria história, passada e ultrapassada. O importante é investirmos em novos conhecimentos para nos libertarmos das condutas de épocas mortas, quando éramos mais ignorantes quanto às leis de Deus. Em qualquer educandário do universo, as leis da evolução são as mesmas, pois Deus é perfeito. Com espíritos encarnados frequentando uma escola secundária, os líderes continuarão sendo estimuladores de seus simpatizantes, não só pelos conhecimentos ministrados, mas, sobretudo,
pelo exemplo de vida, sem, no entanto, serem idolatrados, o que é lógico. Os adeptos das religiões continuarão comparecendo aos templos, mas na condição de alunos que vão à escola ou à universidade para aprenderem a sagrada arte de interpretar o sentido divino da vida. O funcionamento orgânico do universo, as leis do imponderável, a fisiologia da alma, o sentido crístico das sucessivas reencarnações, etc. Já não serão mais pedintes querendo obter bens materiais. E quando a necessidade for a saúde psicossomática ou emocional espiritual, estarão suplicando força e energia a Deus para continuarem exercitando auto-amor, auto-perdão, autodescobrimento, autoconhecimento, etc., para se libertarem dos efeitos de causas pretéritas. A crença será substituída pela fé operante, pela fé criadora, aquela que tem o sentido abrangente de fidelidade às leis do Criador, pois terminou a época em que, por ignorância, éramos portadores da crença contemplativa, adorando as imagens de nossos líderes e esquecendo seus ensinamentos na exemplificação. Atualmente, já compreendemos que, sem conhecimento, não há libertação. Sem ação por esforço pessoal, não há mérito. Pela lógica, no nosso agora, com a riquíssima literatura espiritualista da Escola Terra, deixarão de existir pessoas de boa vontade sendo guiadas por astutos. Pergunta: uma vez que a mensagem de Jesus foi descaracterizada de sua pureza iniciática devido aos interesses humanos de cada época, qual será o papel do Brasil, representado por seus habitantes, a fim de projetar a sociedade planetária para o eterno amanhã, a ponto de desvinculá-la emocionalmente de seu passado milenar? Resposta: para o Brasil obter o divino triunfo de implantar a essência do Evangelho do Nazareno Mestre na consciência da humanidade, será necessário que cada espírito encarnado que vive neste torrão elabore dinamismo mental, projetando-se para o amanhã rumo à eternidade, sentindo-se um ser cósmico e imortal, exercitando a superconsciência na Terra. Dessa forma, estará ativando seu Deus interior, sua chama crística, e desatando os nós psíquicos de seu passado. Sendo eterna a evolução da consciência, não deve o ser humano permitir que o ontem iniba o seu agora, caso almeje um amanhã dadivoso. Deve olhar para a imensidão do cosmo, contemplar a magnífica beleza da abóbada celeste, ver-se com os pés apoiados sobre a terra, descrevendo harmônicas elipses, obedecendo ao movimento sincrônico do infinito rosário de corpos na amplidão do universo e dizer convictamente: sou parte não apartada do Supremo Arquiteto do Universo e estou integrado à sua magnífica obra. O espírito de qualquer dimensão, latitude ou longitude no universo de Deus, ao reconhecer que a sua ascese é edificada passo a passo por ele próprio, que é a sua tarefa o trabalho de polimento íntimo para desenvolver suas potencialidades criadoras, que deve elaborar objetivos que identifiquem sacralidade na trajetória da evolução, enfim, ao conhecer e reconhecer que sem esforço pessoal não há mérito, não há ascensão espiritual, abdica de seu passado e, agradecendo sempre pelas experiências adquiridas, não se detém nele, passando a dedicar-se com entusiasmo e júbilo motivador à aquisição de novos e eternos conhecimentos. É sempre bom nos empenharmos na autoevangelização, considerando que a mensagem do Nazareno Mestre é libertadora do passado e impulsionadora ao eterno futuro. Pergunta: existem pessoas que valorizam demasiadamente outras que atingiram cargos públicos relevantes, embora ignorantes quanto à escolaridade convencionada pela sociedade. Outras tantas enaltecem as que adquiriram riquezas fabulosas e, no entanto, também não frequentaram as escolas do mundo. Que diferença farão esses dois itens na vida do espírito terreno? Resposta: a espiritualidade que coordena a renovação do cristianismo
Tem como foco central os seres humanos, integrantes dos 4 pilares da sociedade. Com o homem seguindo os princípios éticos morais contidos na mensagem evangélica de Jesus, os valores para a condução da vida serão outros. Acontecerá que, com o karma negativo dos espíritos que vão continuar reencarnando na Terra, será paulatinamente menor, pois serão mais lúcidos quanto ao sentido sagrado da reencarnação. Também diminuirá a necessidade de espíritos que já desenvolveram a razão, embora sem despertar adequadamente o sentimento, reencarnarem compulsoriamente tolhidos da aquisição da escolaridade do mundo, conforme se observa em todo o planeta, além daqueles que são naturalmente negligentes e outros tantos preguiçosos. Os pedagogos incentivarão os governantes do mundo a fornecerem condições para que todos tenham direito aos estudos condizentes ao plano material, a fim de se estruturarem para a aquisição de conhecimentos inerentes às dimensões espirituais. O espírito, antes de dominar as ciências dos planos transcendentes, terá que dominar aquelas do plano imanente. É lei única e universal. Deixará de ter sentido exaltar os desprovidos do conhecimento do plano material, simplesmente porque ocupam cargos de notoriedade humana, mesmo que tais criaturas tenham abdicado de princípios éticos morais evangélicos. Com o novo estágio evolutivo do espírito terreno, os padrões serão outros, mais refinados e luminosos. A pessoa, ao adquirir riqueza material, seguindo princípios éticos morais evangélicos, não deve ser condenada, mas orientada a fazer melhor uso do próprio bem em função de seus semelhantes. Não deve jamais transformar a riqueza em bens latifundiários, pois o ser humano é apenas administrador temporário de determinados tesouros. Não convém esquecer que o tempo de cada encarnação é curtíssimo para quem comunga com a eternidade. Por ser da lei do Criador, que na mesma proporção que a pessoa se vincula aos tesouros celestes, se desvincula emocionalmente dos tesouros terrestres, o desapego é processo natural e acontece à medida que adquirimos conhecimentos libertadores e os colocamos em prática na rotina da vida. Evidentemente, não há necessidade de alguém se deter nessas questões menores, pois as próprias leis da evolução se encarregam das mudanças de valores sem que as criaturas sofram. Para o espírito, de maneira convicta e segura, volitar nas dimensões sem forma, será necessário já ter adquirido intimidade com os mecanismos de deslocamento do plano material. Os espíritos reencarnam para, frequentando os andares do plano físico, aprenderem a dominar o universo da existencialidade e se prepararem para a vivência no universo da essencialidade. Daí o valor sagrado da ciência e da tecnologia quando bem aplicadas. O Brasil, transformado em coração do mundo, pátria do Evangelho, terá como sagrada missão auxiliar as demais nações no sentido de que todos os seres encarnados e desencarnados almejem o mesmo crístico objetivo, a paz planetária para o triunfo divino do Evangelho. As nossas preocupações giram em torno de nossas experiências, e com tal atitude inibidora, não conseguimos projetar a nossa visão, plasmando o amanhã após a transição planetária. Separado o joio do trigo, conforme previsão apocalíptica, os espíritos que continuarem na Terra não mais disputarão cargos de destaques, honorificações, riquezas, etc. O foco de todos será o bem comum, de acordo com a evolução de cada criatura e, evidentemente, não haverá a miséria da pobreza nem crianças sem escolas. O Brasil, para desempenhar a sua sacrossanta tarefa na condição de coração do mundo, pátria do Evangelho, precisará voltar a sua atenção para o pilar artístico e principalmente para o social, tendo em vista que a humanidade está carente de esperança, de estímulos motivadores para viver. A humanidade está carente de Deus. Então, oremos pelo Brasil no desempenho de sua função de solidariedade planetária. Os novos tempos já chegaram e, com eles, a necessidade de novos valores, novos conhecimentos libertadores, a fim de que a alma humana possa vivenciar a plenitude do seu amor.
dentro dos limites de sua atual evolução. Caberá ao Brasil, durante o primeiro século da Era de Aquário, aproveitando as emanações crísticas geradas pela humanidade quando estava sob os auspícios da Era de Peixes e que ainda vicejam na psicosfera da Terra, convidar a sociedade planetária para um evangélico diálogo cujo tema central seja o despertar do Cristo interno em cada criatura, esclarecendo, entretanto, que na parábola do semeador, das 4 porções evangélicas lançadas, somente uma caiu em terreno fértil. Portanto, não queiramos com a nossa soberba suplantar o divino semeador Jesus de Nazaré, médium do Cristo planetário. Mesmo assim, não deixemos de semear a palavra evangélica do Nazareno Mestre, embora sabendo que nem todos os terrenos estão adubados para o plantio da era do mentalismo. Neste momento de transição planetária, compete aos brasileiros e demais seres humanos que, por afinidade, intuição ou outras causas quaisquer, vivem nas terras do Cruzeiro do Sul, anunciem ao conjunto planetário que, na mesma proporção que o Cristo interno aflorar no homem, ele vivenciará a divinal mensagem evangélica proferida pelo Nazareno Mestre. A harmonia interior, tão almejada pelas criaturas de todas as épocas, depende delas para, por esforço próprio, trazerem ao consciente o eu crístico, considerando a onisciência, onipresença e onipotência de Deus em cada mônada. O caminho para a ascensão é único e universal, mas, para o espírito ascender, são necessárias transformações íntimas, que libertam da consciência o sentimento de culpa para que haja paz interior. Para substituir a fase da inteligência materializada em forma de tecnologia e de avanço científico pela nova fase, a do sentimento crístico, é preciso coragem e força interior, pois o ego é excelente trabalhador para as conquistas externas, mas insuficiente para conquistas internas e eternas da alma imortal. O Evangelho do Nazareno Mestre é indubitavelmente a síntese das leis de Deus. Imaginemos quão grande é a responsabilidade do espírito que estiver encarnado nas terras brasileiras durante os 40 anos de transição planetária, a qual teve início em 2013 e perdurará até 2052. Para celebrar com o Brasil o triunfo divino do Evangelho, detenhamo-nos no lado positivo da vida como um todo e das pessoas em suas individualidades. Abdiquemos da rigidez na condução da vida, pois é papel do brasileiro viver e conviver fraternalmente com as diferenças, considerando que o Brasil está predestinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Empenhemo-nos na divulgação amorosa da verdade libertadora de consciências, o Evangelho, mas sem o rigor da insegurança íntima. Deixemos, por onde passarmos, rastros luminosos com a cor rosa do afeto e a branca da paz interior. Exaltemos as virtudes das criaturas e, assim, as sombras serão silenciosamente extintas da sociedade. Convidemos nossos semelhantes à aquisição consciente da plenitude, pois a evangelização é a palavra de ordem. Transformemo-nos em antenas para captar dos espíritos evoluídos, ascensionados, angélicos e arquiangélicos as crísticas inspirações necessárias para quem está participando de um evento sideral voltado para a Terra, a implantação dos adventos crísticos na consciência do espírito terráqueo. Tenhamos em mente a paisagem luminosa do anjo Ismael, o orientador espiritual do Brasil, de mãos dadas ao Nazareno Mestre, para nos motivar a esta crística causa, a renovação do cristianismo. Adventos crísticos. Mesmo a nossa alma não alcançando, tem de haver um motivo muito especial para as consciências arquiangélicas, em nome de Deus, o supremo artífice da criação, criarem e recriarem universos materiais para servirem de ponto de apoio aos pés dos espíritos em evolução. Nos cálculos dos astrônomos celestes, desde a gênese da Terra, foram inseridos os principais eventos pelos quais ela passaria inexoravelmente.
Entre eles, com o nosso sistema solar caminhando serenamente em direção à Ápex, passaria pela constelação das Pleiades, completaria mais um fim de ciclo nesta época, exilaria os espíritos primários para outros mundos, ocasião em que os alunos terrenos, que por mérito não seriam exilados, mas promovidos pela pedagogia sideral ao curso secundário sob os auspícios de Aquário. Faz parte do planejamento sideral voltado para a Terra que uma fatia de nosso orbe, atualmente por nome Brasil, responsável pela implantação e expansão dos adventos crísticos, envolver os demais países da América Latina e juntos anunciarem para a humanidade que os tempos já chegaram. Portanto, é momento de renovar o homem, renovar conceitos ultrapassados e sem vitalidade para a era do mentalismo, renovar o cristianismo. As forças da natureza, agindo no sentido de auxiliar por meio de hecatombes de várias procedências no despertar da memória latente do ser humano, através da dor, a superior e sagrada finalidade da vida. Portanto, quem não conseguiu assimilar e vivenciar princípios ético-morais evangélicos pelo amor, nesta fase de transição planetária, como derradeira oportunidade, poderá despertar pela dor. Dado que a natureza vida contém forças imperceptíveis aos nossos sentidos físicos para impulsionar o despertar de nossa força superior, a centelha de Deus latente em nós, o momento planetário é crístico. Assim, ouçamos a última chamada com os ouvidos que transcendem a forma. Dessa maneira, somos todos convidados, encarnados e desencarnados, a celebrar com o Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, o triunfo do Evangelho. Não esqueçam de dar seu like, de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Fim do capítulo 24. Celebrar com o Brasil o triunfo divino do Evangelho.